Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo. Ô, João, não estamos escutando nada, viu? Acho que está com mau contato. Vê se melhorou agora, Vitor. Agora sim. Melhorou? Está normal. Sim, perfeito. Agora nós que não estamos te escutando. Nossa, que Melhorou? delícia. Agora tem que aumentar o som, que eu não sei como Melhorou? é. Ah, que Sim, legal. Fala. tá sim, está normal. Uma coisa aqui. Fala, mas nós não estamos te ouvindo. A Aonde? saída. Ué, A o que irmã da aconteceu? Evênia lá dos Espera aí um Estados pouco. Unidos, eu não sei. Alguém mais pode falar? Tereza, fala um pouquinho, por favor, para ver se é. Oi, tudo Fala. bem? Tudo bem aí? Eu estou vendo a dona Então, Olga. espera aí que é problema daqui. Só um É, segundo. Ó, também tem Fala, que ligar. Vitor. Bom, Deu certo? vamos ver Ainda não, espera aí. Ligou? Não, mas aí o que que liga aqui? Não sei. é, Aqui eu não sei. Agora sim, agora sim, agora sim. Agora tá Deu? funcionando. isso. Beleza. Beleza. Então eu vou passar aqui para a doutora Irvênia, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela dela. Clica aqui. Espera aí um pouquinho que eu vou aumentar o som aqui para a tia Olga. Tá, tá. Tá aqui? Tá certo? Então, pessoal, boa noite a todos. Os que estão presencialmente aqui no Centro Espírita Luz e Caridade, agradeço a presença de todos. Os que estão à distância e os que nos vão ver depois também. Que Jesus abençoe todos nós nesta noite de estudo, de reflexão, porque o nosso tema de hoje é um assunto bem complicado, não é? Então, vamos lá. Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Esse tema faz parte de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que se chama Moral Estranha ou Estranha Moral.
E esse item do deixar que os mortos enterrem seus mortos está nos números 7 e 8. Mas eu quero comentar com vocês antes alguma coisa para a gente entender esse assunto, porque é muito difícil nós aceitarmos que Jesus tenha dito para o moço: não, você não vai enterrar o seu pai, deixa aí o seu pai e me segue. É uma coisa muito estranha. Então, deve ter outra explicação, e é isso que nós vamos buscar nessa noite, né, para nós entendermos o assunto. Então, vamos lá. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Bem, então, tem vários itens nesse capítulo da estranha moral. Primeiro, não se apegar aos pais. Aliás, tem uma tradução que fala odiar os pais. Imagina que absurdo. Você acha que Jesus teria dito para alguém odiar os pais, não é? Outro item fala abandonar pai, mãe e filhos. O João tratou desse assunto a semana passada. Nós vamos ver o próximo item: deixar os mortos enterrarem seus mortos. E ainda tem mais um: não vim trazer a paz, mas a espada, ou seja, a divisão. Então, é muito difícil para todos nós entendermos que Jesus tenha recomendado esse tipo de coisa, porque não está compatível com todo o ensinamento de amor, de fraternidade, de caridade para com a humanidade que ele sempre pregou, não é? Então, vamos lá. No item 3 desse capítulo, 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um comentário. Está escrito assim: escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto Jesus vivia, Jesus não deixou nada escrito. Lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, de uma tradução para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Porque os evangelhos foram escritos ou em grego antigo, ou em aramaico, depois faz uma tradução, faz outra, faz outra, faz outra. Certamente, de tradução em tradução, algumas palavras foram sendo modificadas e acabou dando nisso, nessas frases, que a gente tem muita dificuldade de aceitar, não é? Então, continua o texto: basta que um erro se haja cometido uma vez numa tradução, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Então, numa tradução, alguém comete um erro, outro que não é cuidadoso de verificar se é verdade ou não, vai repetindo aquele mesmo erro, né? Então, é muito provável que tenha acontecido isso. Ainda, no próximo capítulo, que é o 24, não colocar a candeia sobre o alqueire. Candeia é a luz, né? E alqueire, a gente tem mais, ouve mais essa palavra como medida de extensão de terra. Então, você fala assim: vou comprar um sítio com 5 alqueires. Que alqueire é esse aqui para não pôr a candeia embaixo do alqueire? Eu fui fazer uma pesquisa e alqueire é uma palavra que, naquele tempo de Jesus, se dava a uma espécie de balde que tinha capacidade de 9,6 litros. Era como um balde de 10 litros para nós. Então, era como se dissesse assim: não coloque a luz embaixo do balde, não é? Para a gente poder entender. Então, nesse capítulo 24, no item 3, eu já estou me adiantando, existe um comentário interessante. Aproximando-se os discípulos, disseram a Jesus: por que lhes falas por parábolas? Então Jesus responde: falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda
e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. Então, é assim, o que é uma parábola? Uma parábola, uma fábula, uma alegoria, é uma forma de narrativa que dá algum sentido diferente e que cada um vai entender na medida do seu entendimento, não é? Quando eu digo assim, por exemplo, o indivíduo tem um coração de pedra. Ninguém tem coração de pedra. Mas quando eu digo isso, então você está entendendo, é uma alegoria, uma metáfora para falar que aquele cara tem um coração duro, ele é um cara frio, ele dificilmente se emociona. Ou então eu falo assim, nosso indivíduo é um touro de forte. Você entende que é uma pessoa muito forte. E assim por diante, né? Então são expressões simbólicas que se usam, e Jesus usava, para se fazer entender. Só que nessa linguagem chamada simbólica, cada um vai entender a simbologia na medida do seu entendimento. Tem gente que passa batido, não entende nada, não quer saber de nada. Outros fazem uma leitura bem profunda daquilo, não é? Por isso que Jesus falava por parábolas. Então, ele acaba chegando e responde aos discípulos isso, que ele falava por parábolas, ou seja, numa linguagem simbólica, porque as pessoas não têm entendimento direto para ouvir a palavra dele direta, né? Então ele usava essa forma de linguagem, a chamada linguagem simbólica. Então, para o nosso entendimento, meus amigos, a gente pode perceber que Jesus frequentemente se valia da linguagem simbólica, que é uma forma de comunicação que utiliza metáforas, fábulas, alegorias e símbolos. Por exemplo, eu estou projetando lá aquela figurinha que a gente faz do coração. Então, todo mundo, quando vê a gente fazer essa figurinha, está dizendo, nossa, a Ivânia está falando em amor, em fraternidade, não é? Ou então uma expressão muito assim fechada, também é uma forma de mostrar para o outro que você está aborrecido, você está bravo. Então, existem várias expressões, várias formas de simbologia que transmitem uma ideia. É uma maneira poderosa de expressar ideias e sentimentos, estimulando a imaginação e a criatividade de cada um segundo o seu entendimento. Por exemplo, eu peguei algumas coisas nas narrativas de Jesus. Em Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14, está escrito assim: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Então, Jesus vai fazer uma narrativa da festa do casamento e ele faz a comparação disso com o reino de Deus. Então, é para a pessoa, é uma vivência comum da pessoa, mas com aquilo ela vai imaginando como o reino de Deus seria na imaginação dela. E cada um faz essa imaginação na medida do seu entendimento. Em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, tem a parábola do bom samaritano, que começa um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Então, Jesus tem toda uma narrativa de um indivíduo que foi assaltado durante a viagem dele, machucaram muito, bateram nele. Então, passa um sacerdote e não atende. Passa um levita, que é um indivíduo da alta sociedade lá dos israelenses, também não atende nada. O samaritano, que é um indivíduo que ele era preconceituosamente deixado de lado, não é? Ninguém casava com o samaritano, os samaritanos não participavam das festas em Jerusalém, eles faziam as festas dele lá na Samaria, então era um povo assim meio discriminado. E a explicação que se tem é porque a Samaria, como é uma região bem do norte da Judéia, ela tem limite com outros países, e houve invasão, que acabaram casando com pessoas da Samaria. Então, os outros judeus achavam que samaritano não eram judeus puros, porque ele já tinha mistura com várias outras etnias, né? Bem, então, em toda essa narrativa, quando ele fala que o samaritano, que era aquele indivíduo que era menosprezado, é que atende o indivíduo que está necessitado, faz tudo por ele está dando um exemplo
de que todos nós devemos fazer isso, independente da nossa condição social, não é? Em Mateus capítulo 13, versículos 3 a 9, tem a lindíssima parábola do semeador, né? Um homem saiu a semear e ele semeia. Uma parte das sementes cai num terreno cheio de espinhos e as sementes não frutificam. Outra parte cai num terreno cheio de pedras, também não frutifica. Outro cai num lugar onde a terra é muito rasa. Nasce um brotinho, mas ele não tem profundidade para as raízes. E depois cai em terreno fértil, que dá de 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. Ele está dizendo que no nosso coração, de cada um de nós, que terreno é o nosso coração? É um terreno de pedra, é um terreno com espinhos, é um terreno que vai fortalecer e fazer florescer as lições do Mestre Jesus? Então, isso é uma parábola. Então, frequentemente, Jesus usava essa linguagem simbólica, através de metáforas ou através de fábulas. A fábula é uma narrativa que tem sempre, no final, a expressão de um valor moral, tanto que a narrativa termina, moral da história, não é? E tem outras fábulas não evangélicas, por exemplo, de Esopo, de La Fontaine, né? Da raposa e das uvas, da lebre e da tartaruga. Então, quase sempre os elementos da natureza para ter uma lição moral, moral da história. Sempre tem no final uma tal moral da história, é típico de uma fábula, né? E alegoria é assim, cria-se uma situação de rotina que faz lembrar também alguma coisa de ensino moral, né? Então, Jesus usava muito toda essa forma de linguagem, da linguagem chamada linguagem simbólica. Então, meus amigos, a partir disso, vamos tentar entender o que é estar morto, quando Jesus fala, deixai os mortos enterrarem seus mortos. Ora, quem vai enterrar um morto não está morto, não é? Então, afinal, de que morto Jesus está falando? Então, vamos na Gênese bíblica de Moisés. Gênesis, capítulo 2. No versículo 15 está assim. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, que história é essa? O indivíduo, quando ele tem um conhecimento que lhe permite o discernimento entre o bem e o mal, ele está correndo o risco de morrer? Olha por onde que nós vamos. Vamos para frente. Gênesis, capítulo 3. Ora, a serpente, então já está lá Adão, Eva, a serpente no paraíso, né, no jardim do Éden. A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente diz à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Jesus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais, que era a árvore do conhecimento que permite o discernimento entre o bem e o mal. Então a serpente disse à mulher, olha só, a serpente obsessora, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva, muito orgulhosa da possibilidade de saber como Deus, o que ela fez? Aceitou a sugestão da serpente. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e para ser como Deus, né? Tomou do seu fruto, comeu
e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Vamos ver o que vai acontecer? Meu Deus, hein? Então, esse negócio de discernimento entre o bem e o mal, nós estávamos lá na Gênesis, né, da Bíblica, capítulos 3, 2 e 3. Agora vamos pular aqui para o Livro dos Espíritos de Kardec. Questão 629. Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar à moral? Olha a resposta: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Então, vocês estão vendo a conexão? Olha, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Que lá na Gênesis de Moisés, capítulo 2, está escrito: não comer a árvore do conhecimento, que lhe dará o discernimento entre o bem e o mal. Agora, quando a gente pode discernir entre o bem e o mal, olha a continuação do texto. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista, ele escolhe o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Só que quando a gente pode escolher entre o bem e o mal, a recomendação é para escolher o bem, não é? Mas a gente pode escolher o mal e não ficar de acordo com a lei de Deus. Então, olha, o entendimento é o seguinte: ao discernir entre o bem e o mal, a opção pode ser feita pelo bem ou pelo mal. Como eles fizeram opção pelo mal, a começar da Eva, que aceitou a sugestão da serpente, a serpente fez um papel de obsessor, do nosso obsessor hoje, não é? Que induz a criatura a escolher o mal. A Eva, como era orgulhosa e ela queria se igualar a Deus, o que ela fez? Aceitou a sugestão da serpente, optou pelo mal. Então, Adão é a representação simbólica da pessoa que não tem estrutura própria, Maria vai com as outras. Então, a Eva falou: olha, eu comia um fruto muito bom, come também. Ele pegou e comeu. Não perguntou qual era a consequência, nada, ele simplesmente comeu, não é? Então, é claro que não é a figura da serpente que falou para Eva, é claro que não é a realidade de uma pessoa, mulher chamada Eva, nem de Adão. São figuras simbólicas também, representando a própria humanidade, não é? Porque quantos de nós cedemos aos obsessores, a uma sugestão? Ah, mas todo mundo faz. Quantas vezes, meus amigos, com certeza vocês também já ouviram isso. Às vezes, quando a gente quer uma opção assim que é diferente, quantas vezes eu ouvi: Irvênia, você quer salvar o mundo? Você quer ser diferente? Todo mundo faz assim, né? Então, você tem que ter a firmeza de falar: mas eu não sou todo mundo, e eu não vou fazer o que todo mundo faz, eu tenho os meus princípios. E não aceitar a sugestão, porque é mais fácil você ir com todo mundo, chamado status quo, né? Ah, todo mundo faz assim, eu também vou fazer assim. É mais fácil do que você fazer uma coisa diferente. Isso tem um preço, as pessoas te cobram. Ah, você é diferente. Ah, você quer ser melhor que os outros. Não é nada disso, né? A gente quer estar de acordo com os nossos princípios. Então, nós podemos entender, meus amigos, que estar morto é fazer opção pelo mal e, portanto, não se encontra em sintonia com a lei de Deus. Você está morto para a vivência com a lei de Deus. Morto porque não vive conforme a lei de Deus. Então, esse é o significado evangélico do morto. Então, é assim: deixai os mortos enterrar seus mortos. O que Jesus está dizendo? Aquele que está fora da lei, que quer fazer as coisas por conta própria, vai fazer junto com os que lhe são afins. Porque o meu convite é para que você faça opção pelo bem. Porque quem está morto, no sentido dele, é quem escolheu o mal. E a nossa proposta é que escolha o bem. Mas você tem o livre-arbítrio para decidir. Olha que coisa extraordinária que é isso. Deus nos permitir o livre-arbítrio, né? De escolher entre o bem e o mal, e a gente vai depois arcar com as consequências, né? Ou do bem, que são muito boas, ou do mal. Mas a gente tem a opção de escolher, né? Então, na Gênese, agora a Gênese de Kardec, não na Gênese de Moisés, que eu falei no começo lá. Na Gênese de Kardec,
no capítulo 3, tem um capítulo que se chama o bem e o mal. Olha o que está escrito lá. O mal é a ausência do bem e não tem origem em Deus. É uma opção humana. A fonte de propensão para o mal tem princípio no instinto de conservação. Quando ainda nos seres primitivos, quando a gente estava lá encarnado nas cavernas, não existia o contrapeso do senso moral, que é a gente ter o discernimento para escolher o bem. Então a gente ia mais ou menos. E por que a lei de conservação? Porque naquele tempo a gente só dava conta de 3 leis morais. A lei de conservação, que era cuidar do corpo, sobreviver, a lei de reprodução, que era reproduzir a espécie, e conviver com a lei de destruição, porque as pessoas envelheciam, as coisas iam ficando deterioradas, né? Então, naquela época, Dr. Sérgio Lopes é que fala isso. Nós, nos momentos primitivos da encarnação aqui na Terra, a gente só dava conta de 3 leis morais: a lei de conservação, a lei de destruição e a lei de reprodução. À medida que a gente foi evoluindo, a nossa proposta é chegar lá na última estágio, que é lei de amor, justiça e caridade. Mas naquela época a gente não tinha condição para isso. Hoje nós temos de buscar essa lei, né? E fazendo o quê? Fazendo opção pelo bem. Questão 629 do Livro dos Espíritos, né? Então, o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao progresso realizado. Então, se naquela época lá das cavernas, a gente não dava atenção para o nosso vizinho que estava doente, estava necessitado e só cuidava do corpo, é claro que a gente tinha uma responsabilidade, mas era muito menor do que hoje. Se hoje a gente vê alguma pessoa, não é, que está sofrendo alguma coisa, que está necessitada, e a gente se esconde, passa e vai embora, como se fosse o caso do samaritano, do levita, do sacerdote, a nossa responsabilidade é maior, porque o nosso progresso é muito maior hoje do que quando a gente estava encarnado lá nas cavernas, né? Então, infelizmente, nós estamos ainda num planeta onde o mal predomina. Por isso é que é o planeta de provas e expiações. Vocês perceberam a importância dessa simples escolha? Então, o nosso progresso espiritual tem um verbo que é o mais importante, é o verbo escolher. O que você escolhe fazer toda hora da sua vida? Então, o que você escolhe pensar, o que você escolhe falar, o que você escolhe, qualquer opção, o escolher é o verbo do nosso progresso espiritual. E qual é o critério que a gente tem? Lembrar da questão 629. A moral é a regra da boa conduta, que consiste em discernir entre o bem e o mal e optar pelo bem. Pronto, é isso que a gente tem que fazer. A gente pergunta: o que eu estou escolhendo é bem para todos os que estão envolvidos nesse contexto? É. Então, você está escolhendo certo, né? As coisas simples parecem que são as mais difíceis da gente fazer, né? Mas a gente vai aprendendo. Então, vamos lá para frente. Ainda no Livro dos Espíritos, na 613, tem um recadinho que eu quero deixar aqui. Kardec pergunta: entre os vícios que nos levam a escolher o mal, qual que podemos considerar radical, aquele que é pior? Olha a resposta. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Para se aproximar da perfeição moral, para a gente chegar lá na lei de justiça, amor e caridade, deve-se extirpar o egoísmo do coração, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, que é a última lei moral, que é a lei do amor. Mas a gente ainda está com dificuldade de chegar lá, né? Nas 917, também do Livro dos Espíritos, Kardec insiste na pergunta: qual o meio de se destruir o egoísmo, já que o egoísmo é o pior dos males, o egoísmo é orgulho, né? Então ele fala, a resposta: com a predominância da vida moral sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá, que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. Quanta lição que a gente tem nesse evangelho, hein? No Livro dos Espíritos, na doutrina, e desde lá da Gênesis de Moisés, né? Quanta coisa. Mas a linguagem é simbólica, né? A gente tem que entender.
o simbolismo dessa linguagem toda. Bom, vamos então voltar ao começo da nossa fala aqui, que é o tema de hoje. Deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. A gente já entendeu, então, o significado do que é estar morto, né? Então, vamos ler o texto. Item 7. Disse a outro, Jesus disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Então, vamos entender. Será que Jesus tenha falado para o moço, não, deixa o seu pai aí, você segue mesmo, deixa que algum morto enterre esse morto. Foi esse o significado que Jesus quis dar? Claro que não, não é? Porque no item seguinte, no 8, está escrito assim, que podem significar essas palavras? Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, está escrito nesse texto. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele moço que considerava um dever de fidelidade filial ir sepultar seu pai. Claro, todos nós devemos, por um dever familiar, sepultar os mortos da nossa família, ir ao velório dos nossos amigos, não é? Das pessoas conhecidas. Sim, nós precisamos honrar a pessoa, o espírito que está deixando aquele corpo, não é? Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Mas por isso que Raul Teixeira, numa palestra, ele disse, ser espírita é para quem aguenta. Porque, falar a verdade, a gente não tem que fazer um super esforço do nosso raciocínio para entender essas coisas, não é? Porque Jesus não ia dizer para o moço, não, deixa o seu pai aí e me siga. É claro que o moço estava entendendo que era um dever filial dele enterrar o pai, não é? Então, aqui, o próprio texto está dizendo, tem um sentido profundo essa fala de Jesus, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual pode tornar isso compreensível, né? Então, a gente tem que buscar esse significado. Esse mesmo texto continua assim. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. Por isso é que fala do morto. É o que não está na vivência da vida espiritual, está mais na vivência da vida material. É a vida moral do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte. Está escrito no texto. Vocês podem conferir, olha, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. Está escrito lá, quem vive mais a vida material do que a vida espiritual, vive uma espécie de morte. É um morto-vivo, não é? Quer dizer, ele não entendeu ainda o significado da vida, o sentido da vida. Vai vivendo. Todo mundo faz assim. Não tem aquela música não tem aquele samba, deixa a vida me levar, a vida que leva. Então, tá todo mundo leva, vai, a vida te leva. Não é você que leva a vida que te leva, né? O corpo não passa de sempre vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Viver a vida do encarnado, lá no Homem do Mundo, está muito bem dito. Viva a vida do encarnado com dignidade. Refira todas as suas ações a Deus, que é o Pai, a Jesus, que é o nosso mestre. Mas o nosso foco é na vida espiritual. Não é na vida material, como se a nossa única vida fosse aqui, né? Apesar de viver a vida material, o nosso foco, o significado da nossa vida, a referência à vida espiritual e não à vida material. Então está escrito aqui, olha, quem vive mais a vida material do que a espiritual vive uma espécie de morte. É o sentido do deixar os mortos enterrar seus mortos, né? E esse texto continua, o respeito aos mortos se consagra, não é a matéria que o inspira,
é a lembrança, o espírito ausente que o infunde, não é? Então, tenho no sermão de Vieira, tem uma frase escrita assim: quereis saber o que é alma, olhai um corpo sem alma. Quando faleceu o professor que foi meu orientador, eu fui assistente dele durante muitos anos e tudo, uma pessoa brilhante, poliglota, uma pessoa intelectualizada, não era muito espiritualizado, mas muito intelectualizado. Quando ele faleceu, que eu olhei para o cadáver e falei, nossa, ele não está mais aqui. A gente percebe, né? Falei, nossa, ele não está mais aqui, não é mais ele. E a Madame Curie, quando o marido dela faleceu num acidente, ele foi atropelado por uma carruagem cheia de cavalos, né? E faleceu moço ainda. Quando ela viu o cadáver do marido, ela falou exatamente, meu Deus, ele não está mais aqui. Ela percebeu, né? Que naquele cadáver não estava mais ele. Então, quando a gente acompanha um velório, um sepultamento, é em louvor ao corpo que serviu aquele espírito que não está mais ali, não é? Mas a referência ao espírito, a nossa homenagem é referência ao espírito que está vivo, porque o corpo veio do pó e vai voltar para o pó, né? Então, esse respeito é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que lhe tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus, então, lhe o ensina dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porque somente lá transcorre a verdadeira vida. Que lição bonita que é essa, né? A gente começa o estudo falando, nossa, mas que coisa esquisita essa moral, né? Mas a gente vai estudando e vai percebendo a beleza desse ensinamento, né? Eu trago para vocês uma curiosidade, meus amigos. Então é assim, vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês, os que estão aqui presencialmente, né? Então, tem uma área do meu cérebro, do cérebro de vocês, que recebe essa imagem. Então, é uma área do córtex cerebral aqui na região da nuca, chamada córtex occipital. É a região, é a área visual que recebe os estímulos visuais. Vocês estão me ouvindo, tem uma área no cérebro que recebe o som que é ouvido que chega no ouvido. E toda a área nossa do córtex cerebral, que é revestimento dos hemisférios cerebrais, ela é toda mapeada em várias áreas. Tem área que recebe estímulos de dor, de pressão, de som, de visão, do olfato, do paladar. Então, que área do cérebro vai fazer esse entendimento da linguagem simbólica? Tem duas áreas no cérebro, eu estou mostrando para vocês aí, que elas não são nem sensitivas e nem motoras. A gente pode dizer simbolicamente que são lá o Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal. Elas são associativas. Tudo que chega no nosso cérebro vai para lá, e lá que se vai resolver qual vai ser a resposta para os estímulos que chegaram. Por quê? Eu falo que essas duas áreas têm a chave das gavetas do nosso arquivo de memória. Porque tudo que chega no nosso cérebro, a gente compara com o que a gente já tem. Por exemplo, vocês entraram aqui, eu vi a Zezé, falei, Zezé eu conheço, porque a Zezé já está no meu arquivo de memória. Você esteve aqui no almoço, eu também me lembro de você. A Vitorinha desde criança e tal. Agora, se chega uma pessoa que eu não conheço, eu falo para o João, quem é aquela pessoa? Porque eu comparo a imagem dela com a minha memória, não tem arquivo, não é? Essas duas áreas, elas são muito importantes. A área que está marcada com as letras PF, quer dizer pré-frontal, é a área do córtex cerebral bem aqui na frente do cérebro, e ela trabalha com altas funções cognitivas, intelectuais. Tudo que é intelectual, por exemplo, fenômenos de inteligência, de memória, crítica do que está acontecendo, planejamento de ações futuras, associação de ideias, tudo é trabalho do terceiro andar da casa mental, que trabalha com essa área do cérebro, a área chamada área pré-frontal. Outra área muito importante, que eu marquei com essas letras POT,
Porque os antigos anatomistas chamavam de encruzilhada POT. Sabe o que quer dizer POT? Parieto occipito temporal. Porque é assim, olha, na cabeça e no cérebro, a gente destaca 4 regiões. Bem aqui em cima da cabeça é a região parietal. Aqui atrás, na nuca, é a região occipital. Aqui na frente da testa é a região frontal. E aqui em cima da orelha é a região temporal. Então, eu pego uma região vizinha, olha, entre a parietal, a occipital e a temporal aqui. Então, os anatomistas chamam encruzilhada POT, encruzilhada parieto-occipito-temporal. Sabe o que faz essa região, que é um Supremo Tribunal Federal lá? Ela trabalha com esquema corporal. Por exemplo, se chega uma pessoa, eu falo, vou fazer um teste com você, fecha os olhos. Aí eu pego o braço dessa pessoa e ponho atrás das costas dela. Aí eu falo, onde está o seu braço? Ele fala, está nas costas. Ele sabe as partes do corpo e onde estão, né? Então, esquema corporal. Noção espacial, por exemplo, o fato da gente ter noção aqui do espaço, da profundidade, a distância entre um objeto e outro, também é trabalhado com essa área. A gente se atrapalha na noção espacial quando tem labirintite, né? Eu tive várias crises já de labirintite, não por lesão dessa área, mas por lesão aqui já na parte do ouvido. Eu estava com uma inflamação lá na parte bem interna do ouvido, que capta os estímulos de equilíbrio. Aquilo, quando chega lá em cima, é mal interpretado, porque o estímulo foi errado, e você tem noção que o mundo está rodando, e não está, né? Então, a noção espacial. E linguagem simbólica. Então, meus amigos, depende do nosso nível de entendimento, de conhecimento, o arquivo que nós temos na área pré-frontal e na encruzilhada POT, para a gente entender o significado das expressões da linguagem simbólica. Agora, será que nós temos essa área bem desenvolvida? Tem, mas não é tudo que a gente tem que a gente usa. Quanta roupa está no nosso armário, está lá parada, a gente não usa. Ah, você tem agasalho para o inverno? Tem. Por que você está passando frio? Ah, esqueci de pegar. Você não usa. E assim por diante. A gente tem uma porção de coisa em casa que não usa. Então, nós temos essa área bem desenvolvida? Temos. Mas será que a gente está usando o suficiente? A gente tá meio desligado, né? Mas se a gente fuçar lá, ela trabalha e a gente vai entender. Mas precisa o quê? Precisa estudar. Nós, espíritas, somos condenados, no bom sentido, a estudar. É a única. Eu faço favor disso. Então, é uma curiosidade que eu trouxe para vocês, viu? Da linguagem simbólica, ela é trabalhada pelo terceiro andar da nossa casa mental e pela encruzilhada POT no cérebro, né? Bom, vamos ver aqui, meus amigos, no nosso dia a dia, algumas situações em que, para a gente entender que se está morto, eu aconselho que a gente possa rever, não agora que não dá tempo, mas a gente reveja o Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos 7, 8, 9, 10 e 11, que fala do homem de bem, das virtudes e tudo, né? Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 1, começa a falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Eu conversando com o meu genro Aulus, isso está em Mateus capítulo 5, versículo 4. E ele fez uma interpretação que eu gostei, que, aliás, quem faz isso é o Haroldo Dutra, com base em Emmanuel. Quando diz assim, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Que terra? Vocês se lembram lá, quando era a época do paraíso, do Éden, Deus pôs Adão lá, que era um jardim, para ele cuidar do jardim, não é? E depois ele optou pelo mal, foi expulso de lá. Quem for brando vai possuir a terra, que terra é aquela lá. Então, se Adão tivesse escolhido bem, ele já teria possuído aquela terra, que era o próprio jardim, do Éden, né? Então, o Éden, o jardim que Deus colocou o homem, e do qual eles foram expulsos por optarem pelo mal. E não estando em sintonia com a lei de Deus, ou seja, estavam mortos para a lei de Deus, passaram a receber os efeitos dessa dissociação, né? Isso está na Gênesis, capítulo 3.
Então o Senhor disse à serpente: sobre o teu ventre andarás e comerás o pó da terra todos os dias. E disse à mulher: com dor darás à luz a teus filhos. E disse a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Será que isso foi um castigo divino? Ou foi consequência da opção deles? Foi consequência da escolha deles, não foi? Então é assim, tudo que você escolher, você vai ter responsabilidade nas consequências. Chico Xavier sempre disse, o homem é livre para escolher, mas ele é obrigado a arcar com as consequências. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, é tudo isso, né? É muito bonito. E para terminar, eu queria voltar a um assunto que a gente já tratou aqui, quando se falou do... Eu fiz uma palestra aqui sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E eu convidei aquele meu amigo, Dr. Sérgio Lopes, que escreveu comigo e com o Décio o Cérebro Triuno. E como ele tinha acabado de escrever antes o livro O Código do Monte, que é o Sermão do Monte, vocês lembram que quando ele veio aqui, a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, Sérgio, por que que você, quando escreveu o seu livro, você não pôs o Sermão do Monte, mas pôs o Código do Monte? Porque ele falou, porque todo o Sermão do Monte tem uma simbologia, tem uma linguagem simbólica, tem um código, que eu procurei entender qual era o significado, né? Então, ele fala assim, olha, que daqueles centros de força, que André Luiz trata em Evolução em Dois Mundos e também no livro Entre a Terra e o Céu, os três primeiros lá de baixo, que são o básico, o genésico e o gástrico, conectam o ser humano com a Terra, com o humus, fixação da vida mental no presente, exercendo a função básica do estaqueamento do psiquismo na vida atual. Humus é a mesma raiz semântica da palavra humanidade e da palavra humildade. Olha que coisa interessante que é isso, né? E ele continua dizendo assim, olha, a primeira virtude do Sermão da Montanha é essa, bem-aventurados os pobres em espírito. Quando Jesus diz isso, ele está se referindo à humildade, porque o humilde é aquele que possui a lucidez da sua natureza mais básica, que é a que nasce da terra. Quer dizer, o que você é aqui? Você nessa encarnação, encarnado aqui nesse corpo, o espírito encarnado aqui, o que você pode fazer e qual é o limite do que você pode? A essa condição é chamada humildade. Humildade não é subservilismo, né? Diz, quem sou eu para fazer isso, fazer aquilo? Ah, não, eu não sou ninguém. Não, você é alguém, sim. Você é alguém que tem uma potencialidade, que tem uma competência, e você pode fazer aquilo de acordo com a sua competência. Mas você também tem que saber o limite do que pode, porque alguns querem se arvorar em mais do que tem competência, né? Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele diz assim, sem a humildade, o espírito não pode se desvencilhar da trama das sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade que deixamos para trás, após a auréola da razão. Se já temos o senso da razão, nós temos condição já de assumir a nossa humildade. E nesse capítulo 17, item 8, quando se fala da virtude, diz assim, é de François Nicolas Madeleine, infelizmente, quase sempre as acompanham, as virtudes, né, pequenas enfermidades morais que as desornam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. Lembra dos fariseus que chegavam lá, muito bem vestidos, e oravam em voz alta no meio da praça, né? Pois lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe à modéstia, que é o orgulho. Afastai, pois, dos vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente são perdidas, e pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. E olha o que diz aí Teresa d'Ávila, né? Ela diz assim, a verdadeira humildade corresponde à justa verdade. Então, se você é convocado para um trabalho, você fala, será que eu posso fazer isso? Eu posso. Tá bom, eu vou fazer. E faz o melhor que você puder.
Agora, você tem que ver o limite da sua competência, porque às vezes alguém te pede uma coisa que está além da tua competência. Você fala, olha, eu posso fazer até aqui. A partir daí, então, vamos ver outra pessoa para poder a gente ter o limite inferior e superior da nossa competência. Isso é verdadeira humildade, né? E não é se esquivar do trabalho. Que muitos dizem, não, você que sabe, né? Como Adão. A Eva mandou ele comer a maçã, ele comeu. Então, não, você tem que saber o que você está fazendo. Tem que perguntar qual é a minha responsabilidade nisso aqui e pensar muito bem, né? Então, ter plena consciência do que pode e deve fazer, bem como de suas limitações. Então, a Teresa d'Ávila, ela é considerada, dentro da filosofia, uma filósofa patrística do clero, mas ela tinha um nível de filosofia altíssimo, né? Como Tomás de Aquino, como Santo Agostinho também. E para terminar, meus amigos, eu trouxe esse recado do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, versículo 5, item 5, trabalhadores do Senhor. Vamos trazer tudo isso para a nossa figura de trabalhador aqui. Ô, João, saiu fora. Então, tudo que nós vimos hoje, vamos trazer aqui para a nossa figura de trabalhador da doutrina espírita e mesmo do CELC, né? Olha o que está escrito lá. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada, porque a estes o Senhor dirá, vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres, as vossas discórdias, para que a obra não sofresse, né? É tão difícil, às vezes, para a gente fazer isso, né? Mas a gente tem que, às vezes, em favor da obra, porque quando Kardec foi convocado para a obra dele, ele tinha receio, ele disse, e se eu falhar? Então, os espíritos disseram, simplesmente você será substituído por outro, porque os desígnios de Deus não se assentam numa só cabeça. Então, se você pode trabalhar, você é trabalhador, trabalhe da melhor maneira que você puder. E ele foi indicado, ele humildemente, ele reconheceu que podia e ele fez toda a obra da codificação, né? Então, fica aí o recado para nós, trabalhadores, pretensos trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, né? Pessoal, muito obrigada, viu? Então, eu gostaria de ouvir os comentários de vocês e alguma pergunta que eu possa responder, fico à disposição. Muito obrigado, doutor Ivênia, pela apresentação, né? Com certeza bastante rica para todos nós. E é interessante a gente pensar dessa forma de deixar os mortos enterrar os seus mortos, né? Enquanto você estava falando, eu estava raciocinando sobre o que Jesus quis dizer, né? E o que dá a perceber é que tanto Jesus quanto Deus e os espíritos superiores, eles deixam a gente muito à vontade para a gente fazer o que quiser. Ele dá a liberdade para a gente errar, acertar, e ele dá a chance da gente errar, inclusive, né? Engraçado isso, né? Então, eu entendi que, como a senhora explicou, os mortos são aquelas pessoas que não fazem o bem, né? Que escolheram o mal, né? E não adianta ficar falando, fazer uma palestra, as pessoas são muito más, as pessoas são ruins, as pessoas fazem. O que leva a isso? Isso não leva, isso não constrói nada. A gente tem que falar do bem, do certo, do amor. Exatamente. E por causa que só falou, né? Que na Gênese de Kardec consta que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Eu acho isso tão profundo, né? Porque a gente acha que o mal é um poder, uma força que se opõe ao Deus, né? Ao bem, como se fosse dois deuses, né? Um deus do mal e um deus do bem. Mas não existe isso. O que existe é a ausência do bem. É. E aí dá para fazer um monte de conjectura, um monte de analogia. Então, por exemplo, um planeta que está longe do Sol, vamos dizer, Plutão.
né? O planeta mais próximo do sistema solar do Sol é Mercúrio, depois vem Vênus, depois a Terra, né? Depois Marte, e assim por diante. O planeta que está mais longe, ele é frio, mas não porque ele está perto do frio, ele está longe do calor. Então, tudo que não tem calor próximo é frio. Ou seja, o frio não existe. O frio é a ausência do calor, né? Mesma coisa é a luz. Onde não tem luz, fica escuro. Ninguém acende uma luz preta para escurecer. A gente tem que fechar a entrada da luz. Então, não existe escuridão, existe a falta da luz. E a mesma coisa o mal, né? Então, eu acho isso tão profundo para a gente raciocinar e entender, né, muitas coisas da nossa vida, né? E, e essa lição, né? Deus, ele nos deixa à vontade para errar. Então, várias passagens de Jesus, ele fala, né? Não só essa, deixar os mortos enterrar os seus mortos, mas também quando ele fala, não jogai pérolas aos porcos. O que quer dizer isso? Você não precisa ficar ensinando coisa boa, coisa importante para quem não está afim, né? Você está jogando pérolas, pedras que têm um valor enorme, para o porco que ele não sabe a diferença daquilo e da comida. Ele vai comer, ele não vai dar valor ao que existe. A mesma coisa quando você quer pregar, falar de Deus, de Jesus, para quem não está interessado. Então, fica muito claro que Jesus fala, nós temos que trabalhar, ensinar aqueles que estão com ouvidos para ouvir, né? Isso mesmo. Então, pessoal, não sei se alguém aí quer fazer algum comentário. Só um pouquinho. Você nos ensinar. Então, a gente já leu, aí você vai recordando tudo na tua cabeça, né? É muito prazeroso, muito bom. Que Deus continue te dando a sabedoria cada vez mais e que você viva muitos e muitos para estar sempre aí, inteirinha, passando para nós o que você estuda, né? Muito obrigada, viu? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Só querem agradecer. Então, agradecimento, não precisa agradecer, porque só não está aqui para agradecimento, mas vamos pedir para os companheiros da internet fazerem os seus comentários, né? Tereza, quer falar alguma coisa? Quem está mais longe, eu comecei por quem está mais longe. Para quem não sabe, a Tereza está nos Estados Unidos, né? A irmã da doutora Ivene. Então, do que muito me orgulho. Então, o que eu queria. Tem uma coisa só que eu queria comentar. Quando a palestrante estava falando sobre virtudes, né, e também o bem e o mal, eu lembrei de uma coisa muito interessante que eu aprendi sobre o vício do orgulho, sobre, né? Então, é um pensamento de um santo, um ensinamento que diz assim: tomai muito cuidado com o vício do orgulho, porque enquanto os outros vícios se alimentam dos próprios vícios, né? Um vício se alimenta do outro, o orgulho ele se alimenta das virtudes, e principalmente as mais altas. Eu achei interessante também isso. E era só isso, eu não tenho outros comentários. Foi muito boa a palestra, muito instrutiva. Obrigado. Obrigado, Tereza. Deixa eu ver aqui. Vitor, quer falar alguma coisa? Oi, pessoal, boa noite. Tá escutando, João? Estamos escutando bem. Tá. Então, uma boa noite a todos. Obrigado pela doutora Irvene, apresentação.
quando a senhora começou falando que era difícil, nós já ficamos em alerta, né? Mas, na verdade, pelo que eu entendi dessa dificuldade que a senhora falou, foi o seguinte: nós precisamos refletir, pensar, não é simplesmente ler e guardar no bolso essa informação. Então, quando Kardec fala que a doutrina espírita é a doutrina do raciocínio, da reflexão, é por isso. Não vem pronto, a gente precisa ir atrás da informação. E nós sabemos que Jesus falava por alegorias, figuras, então não dá simplesmente para ler e não refletir. E, de fato, no primeiro momento, essa passagem choca, porque todo mundo já teve caso desse da família, né? De alguém que desencarnou. Quer dizer que, como a senhora disse, a gente não vai prestar as últimas homenagens para aquele que está passando por um momento muito importante, que é o retorno à pátria espiritual, e, de fato, não é nesse sentido que a gente deve interpretar. E o que me chama a atenção é como Kardec ele é muito lúcido na interpretação dele, né? Depois que ele traz a explicação ali, tudo fica muito claro, muito lógico. Então, eu gostei que a senhora fez a sua palestra com várias referências do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Usou o livro para explicar o próprio livro, achei muito interessante. Por isso que o Evangelho é um livro, né, de cabeceira de todos nós. Ele é muito importante nessa questão dos ensinos de Jesus. E, como Kardec disse, a doutrina espírita se atém à questão moral. Não entra na discussão teológica, das palavras e das minúcias. Isso é secundário. O que importa é a mensagem moral para o espírito humano que Jesus lançou para os séculos, né? Então, achei muito interessante, é uma passagem muito marcante. E esse capítulo é um capítulo assim que nos chama a atenção, porque são vários paradoxos, várias falas de Jesus que parece que ele está se contradizendo, que na verdade não tem nenhuma contradição. Pelo contrário, tem vários alertas. Então, muito obrigado e obrigado a todos, a vocês também. Um abraço a todos. Obrigado, Vitor. Mais alguém tem algum comentário? Posso falar? Luciana, pode falar, sim. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a professora Ervênia, porque foi a primeira versão da história da serpente da Eva, bem, bem elucidada, com até aula de neuroanatomia. Foi muito bom, muito bom mesmo. E está sendo interessante para mim que ultimamente eu tenho, nas reuniões, nos estudos aqui no centro, eu tenho ouvido falar e até lido também sobre essa lida com os mortos, né? Com velório, com essa despedida das pessoas. Eu, particularmente, eu tenho um problema seríssimo desde sempre em ver uma pessoa morta, ver um cadáver, né? Apesar de ter feito patologia veterinária, mas animal é diferente. E eu sempre tive medo, eu tenho até hoje. E quando eu chego a um velório, mesmo de pessoas próximas, parentes, meu avô, minha avó, eu não olho, né? E lendo, o último livro que eu li foi aquele do irmão Jacó, Voltei, que é muito, muito interessante. Eu comecei a ver de uma outra forma, e hoje a professora falando, né, desse detalhe, que a gente é espírita, mas eu tenho essa dificuldade, né? Interessante isso. Então estou tentando mudar realmente essa visão e com essa despedida mesmo do corpo carnal, né? Para mim era uma coisa meio difícil, mas eu estou tentando mudar e hoje foi mais uma pecinha que eu juntei. Então foi bem legal. Ô, Luciana, que bom que você está aí, fez seu comentário. Luciana, você tá onde exatamente? Hoje eu estou em Serra Negra,
Amanhã eu estou indo para Ribeirão Ah, sim, ver minha família. tá bom. A Luciana é de Ribeirão Preto e ela trabalha agora em Serra Negra, se adaptou lá. E ela conhece, veio aqui através do Marcelo, filho da Olga, meu genro, né? Isso Ô, mesmo. Luciana, não necessariamente quando você vai a um velório, se você não se sente bem, não precisa chegar perto do cadáver, olhar o cadáver, né? O fato de você estar ali perto de uma pessoa mais chegada lá, dar um abraço, fazer uma prece, é Sim, a sua maneira de prestar homenagem, não é? Não há a é, menor necessidade de você fazer o que no momento você tem dificuldade. Você respeita a sua dificuldade, vai fazendo prece para que você possa vencer a dificuldade, mas não se obrigue a fazer uma coisa enquanto você está na vigência da dificuldade, viu, Luciano? Viu? Mas obrigada pelo certo, seu depoimento, viu? Está muito certinho. calor aí em Serra Negra? Oi? Está muito calor aí? Tá, Então, tá. Olha, eu fugi do calor de Ribeirão, mas eu acho que eu trouxe ele junto. não, todo mundo está reclamando. Eu vim de Jabuticabal, estava calor, aqui em Tubi está calor, né? Está com calor geral. Mas obrigada pela sua participação, viu, Luciana? Obrigada a Abração. todos. Obrigada. Olga, você foi citada. Você quer falar alguma coisa? Oi, João, boa noite a todos. Oi, Tereza. Oi, Quanto dona tempo? Ô, João, não, é sempre muito bom a gente assistir a Hervênia, ouvir o que ela explica tão bem, mas hoje eu não tenho comentário, não, tá tudo bem comigo Ótimo. e tá tudo certo. Tá bom, então. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Oi, pessoal, mais alguém? Não, João, acho que É meio complexo também esse negócio de Então, enterrar. podemos encerrar, né? Aproveitando que todos já participaram e fizeram seus comentários. Vamos aproveitar esses minutinhos para avisar que todos estão convidados a participar aqui do Carnaval do CELC, né? Nós vamos dar o grito de carnaval amanhã. É. E, e vamos fazer o nosso carnaval fazendo cursos, né? Amanhã a gente começa um curso que vai ser ministrado sábado, que é amanhã, e domingo, das 9 ao meio-dia. E quem vai ser a professora do curso de amanhã? eu outra vez de novo. Então, o curso vai ser dos 4 dias de carnaval. Eu vou falar 2 dias sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Então, eu vou falar do processo histórico da doutrina, todo aquele processo da mediunidade que foi assim, que proporcionou a gestação da inclusão do espiritismo. Depois eu falar como se processou a codificação, quais são os princípios básicos, os livros básicos. E depois a gente vai falar de algumas coisas da vivência de Kardec e dos princípios básicos mesmo, a gente vai citar assim, de maneira bem mais minuciosa, né? E depois o João vai falar os outros 2 dias. E eu vou apresentar, então, depois que terminar o curso da doutora Ivênia, né? Eu vou apresentar 2 dias. A gente nem chama de curso, chama roda de conversa, que vai ser na segunda e na terça de carnaval, e nós vamos falar sobre o papel social do centro espírita. Papel social do centro espírita, né? Ou seja, vai ter muito assunto para a gente falar, muita coisa para a gente conversar, né? Deixa eu ver quem que está com o microfone aberto aí. Tá fazendo um ruidinho aqui. Mas o mais legal desse curso, dessas rodas de conversa pela internet, é que vai ser, acabei falando, né? Vai ser presencial. Nós vamos dançar carnaval aqui normal. E também vai pular carnaval quem tiver remotamente pela internet também, né? Ou seja, se alguns de vocês tiverem interesse em participar dessas discussões sábado, domingo, segunda e terça, basta nos avisar que eu passo o link da internet para entrar na sala remota e participar das discussões
todos esses dias de carnaval, das 9 ao meio-dia, nesses 4 dias, com intervalos, né? Só que o intervalo não é presencial, o intervalo é para lanche, então quem tiver pela internet não vai poder tomar lanche. Amanhã tem sábado legal também, né? O curso vai ser aqui nesse salão e a gente não vai utilizar esse salão, porque as crianças vêm amanhã no sábado legal e vamos ocupar outras dependências do nosso centro, que é bastante grande, né? E bastante cheio de trabalho também, graças a Deus, né? Com isso, vamos encerrar e eu vou pedir aqui para o Vitor, você pode, por favor, fazer a prece para nós? Posso sim. Está ouvindo bem, né? Sim. Ok. Então, pessoal, vamos encerrar os trabalhos da noite, fazer a nossa oração, né? Esse momento é muito especial, em que nós vamos nos sintonizando com os guias espirituais, buscando trazer em nosso campo mental, no nosso coração, a figura de nosso Mestre Jesus, esse grande amigo, esse grande professor, essa alma luminosa que constantemente nos orienta, nos direciona e nos aponta caminhos futuros. Responsável perante Deus pelo nosso aprimoramento espiritual. Então agradeçamos a sua presença, agradeçamos ao Mestre por ter nos recebido sob a sua tutela aqui no planeta Terra. Vamos agradecer também a essa casa que abre as suas portas para que possamos estudar, para que possamos trabalhar. Obrigado a esta casa que nos possibilita construir um futuro feliz para todos nós e também para o nosso planeta. E nesse clima espiritual, vamos nos despedindo, mas só pedindo ao nosso Pai Criador que continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos amparando diante da nossa vida e das experiências que precisamos viver, que nesse feriado prolongado possamos manter a nossa vigilância, possamos aproveitar as oportunidades de estudo, de reflexão na doutrina espírita, possamos aproveitar a companhia dos nossos familiares e, sobretudo, que possamos dar a nossa cota de contribuição para um mundo melhor. Obrigado a todos pela presença e que possamos retornar aos nossos lares e compartilhar com todos esse clima espiritual muito agradável, de muita felicidade que aqui desfrutamos. Que assim seja.